Um homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem que acreditava em Deus e sabia que Deus estaria com ele, dando-lhe proteção. Durante a viagem, quando sobrevoavam o mar, um dos motores falhou e o piloto teve de fazer um pouso forçado no oceano. Quase todos morreram, mas o homem conseguiu agarrar-se a alguma coisa que o conservou na superfície. Ficou boiando à deriva por muito tempo, até dar em uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado porém vivo, agradeceu a Deus por aquele livramento maravilhoso da morte. Ele se alimentou de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, construiu um abrigo tosco com paus e folhas que o protegia do sol e da chuva e onde podia passar a noite. O homem ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudessem existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e havia apanhado muitos peixes. Tendo conseguido comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Entretanto, ao voltar-se na direção de sua casa, qual não foi sua decepção ao vê-la em chamas? Sentou-se numa pedra e pôs-se a lamentar e chorar. Deus, como o Senhor pôde fazer isto comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para me abrigar e a deixou se queimar inteira. O Senhor não tem compaixão de mim? Nesse momento, uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz lhe dizendo: "Vamos, rapaz." O homem se virou boquiaberto a fim de verificar quem falava com ele, e qual não foi sua surpresa ao ver à sua frente um marinheiro que lhe disse novamente: "Vamos, rapaz, nós viemos buscá-lo." "Como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui?" E o marinheiro respondeu: "Ora, amigo, vimos os sinais de fumaça que você fez, pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e que eu viesse buscá-lo naquele bote ali adiante." Os dois entraram no bote e se dirigiram para o navio, que o levaria em segurança de volta para sua família e para a vida. Quantas vezes nossa casa queima e nós gritamos como esse homem? Na Bíblia Sagrada lemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes é muito difícil aceitar isso, mas é assim que funciona. É preciso acreditar e confiar. Siga seu coração e a resposta lhe será dada. E l'anima se ne va verso l'eternità. Rapsodia. Este menino morava numa cidadezinha da Itália e o que mais ele amava era jogar futebol. Ao lado de sua casa havia um pequeno campo e quando ele chegava da aula, logo após o almoço, reunia-se com seus amiguinhos para jogar bola. Ele sempre dizia que seu grande sonho era, quando crescer, ser um craque que o mundo inteiro iria conhecer e aplaudir. Aos 16 anos de idade, jogando com seus amigos, numa fatídica tarde, uma bola bate tão forte em seu rosto e o menino acaba ficando completamente cego. Imaginem um menino adolescente, cheio de sonhos na vida, ver seu castelo ruir aos seus pés. Falta-lhe o chão. Porém, o que esse menino faz nos dá uma lição de vida. Nos mostra como vencer as adversidades com o pensamento do bem. Este menino
é um instrumento dos céus para nos lavar a alma. Seu nome? Andrea Bocelli, o autor desta linda canção e de tantas outras que encantam o coração das pessoas e ajuda a transformar tantos corações, levando vida, levando emoção. Realmente, Andrea Bocelli não pôde ser um jogador de futebol, mas transformou-se neste músico maravilhoso, conhecido em todo o mundo, e com seu exemplo e com seu talento transforma corações de pedra em vidas de luz. Que o seu exemplo seja forte no coração de todos vocês. Pensem nisso e recebam um forte abraço. Derrotas temporárias. Há duas coisas que você pode fazer quando comete um erro. Pode sentir pena de si mesmo e desistir, ou pode aprender. Nenhuma pessoa na vida conseguiu grande êxito sem nunca se encontrar, vez ou outra, pendendo à beira do abismo do fracasso. Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá sempre uma lição que talvez não aprenderíamos nunca de outra forma. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Pense agora nas milhões de ostras lá do oceano. A lição que tiramos delas é impressionante. Quando alguma coisa irrita a ostra, um grão de areia, por exemplo, ela não gosta e tenta se livrar dele. Mas quando não pode livrar-se daquilo que a contraria, ela se acalma e faz da contrariedade uma das coisas mais belas da natureza. Ela usa o grão de areia para fazer uma pérola. Essa qualidade deve ser muito considerada. Assim, quando alguma coisa o irritar, faça dela uma pérola, mesmo que seja uma pérola da paciência. Napoleão Hill disse: "Sou muito grato às adversidades que apareceram em minha vida, pois elas me ensinaram a tolerância, a simpatia, a perseverança e outras qualidades que, sem essas adversidades, eu jamais conheceria." Lembre-se de que é nas derrotas que aprendemos a arte de vencer. Quem queimou a língua nunca esquece de assoprar a sopa. Pense nisso. Um senhor muito rico vai à caça na África e leva consigo um cachorrinho para não se sentir tão só naquelas regiões. Um dia, já na expedição, o cachorrinho começa a brincar de caçar mariposas e quando se dá conta já está muito longe do grupo do safari. Nisso vê que vem perto uma pantera correndo em sua direção. Ao perceber que a pantera irá devorá-lo, pensa rápido no que fazer. Vê uns ossos de um animal morto e se coloca a mordê-los. Então, quando a pantera está a ponto de atacá-lo, o cachorrinho diz: "Ah, que delícia esta pantera que acabo de comer." A pantera para bruscamente e sai apavorada correndo do cachorrinho e vai pensando
Que cachorro bravo! Por pouco não come a mim também. Um macaco que estava numa árvore perto dali e que havia visto a cena, sai correndo atrás da pantera para lhe contar como ela foi enganada pelo cachorro. Porém, o cachorrinho percebe a manobra do macaco. Este alcança a pantera e lhe conta toda a história. Então a pantera furiosa diz: cachorro maldito, vai me pagar. Agora vamos ver quem come quem. E o macaco, atiçando, diz: depressa, vamos alcançá-lo. E saem correndo para pegar o cachorrinho. O cachorrinho vê que a pantera vem atrás dele de novo e desta vez traz o macaco montado em suas costas. Ah, macaco imbecil, o que faço agora? Pensou o cachorrinho. E ao invés de sair correndo, fica de costas como se não estivesse vendo nada, e quando a pantera está a ponto de atacá-lo novamente, o cachorrinho diz: maldito macaco preguiçoso, faz meia hora que eu o mandei me trazer uma outra pantera e ele ainda não voltou. Esta pequena história nos traz a reflexão. Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante que o conhecimento. E coragem não é não ter medo, é ir em frente apesar do medo. Pense nisso, um forte abraço e desejo que você tenha muita imaginação para vencer os obstáculos. Esta é a história de um alpinista que buscava sempre superar mais e mais desafios. Ele resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o Aconcagua. Como queria a glória somente para si, resolveu escalá-lo sozinho, sem nenhum companheiro, cuja ajuda seria natural no caso de uma escalada de tal nível de dificuldade. Ele começou a subir. Porém, como não havia se preparado para acampar, decidiu seguir a escalada até atingir o topo. Escureceu e a noite caiu como um breu nas alturas da montanha, e não era mais possível enxergar um palmo à frente do nariz. Não se via absolutamente nada. Tudo era escuridão. Não havia lua e as estrelas estavam cobertas pelas nuvens. Subindo por uma parede, a apenas 100 metros do topo, o alpinista escorregou e caiu. Caindo a uma velocidade vertiginosa, somente conseguia perceber a terrível sensação de ser sugado pela força da gravidade. Ele continuava caindo, e nesses momentos angustiantes, passaram por sua mente todos os momentos felizes e tristes que havia vivido. De repente, ele sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista, havia cravado estacas de segurança com grampos a uma corda comprida que fixou em sua cintura. Suspenso no ar, em completa escuridão, não havia mais nada a fazer a não ser gritar. E ele rogou a Deus: ó meu Deus, ajude-me. Uma voz grave e profunda vinda do céu indagou: o que você quer de mim, meu filho? Salve-me, meu Deus, por favor. E Deus lhe fez uma nova pergunta: você realmente acredita que eu possa salvá-lo?
E o alpinista respondeu: tenho certeza. Deus então ordenou: corte a corda que o mantém pendurado. Houve um momento de silêncio e reflexão. O homem se agarrou ainda mais à corda e pensou que se a soltasse, morreria. O pessoal de resgate conta que no dia seguinte encontrou o alpinista congelado, morto, agarrado com força, com as duas mãos a uma corda, a tão somente 2 metros do chão. Esta é uma história real e a dedução a respeito do diálogo com Deus foi feita porque o alpinista foi encontrado a apenas 2 metros do chão. E você? Está segurando firmemente sua corda? Por que não a solta e se joga nos braços de Deus? Não existe meia-fé. Um velho carpinteiro estava pronto para se aposentar. Ele informou ao chefe seu desejo de sair da indústria de construção e passar mais tempo com sua família. Ele ainda disse que sentiria falta do salário, mas realmente queria se aposentar. A empresa não seria muito afetada com sua saída, mas o chefe estava triste em ver um bom funcionário partindo e ele pediu ao carpinteiro para trabalhar em mais um projeto como um favor. O carpinteiro concordou, mas era fácil ver que ele não estava entusiasmado com a ideia. Ele prosseguiu fazendo um trabalho de segunda qualidade e usando materiais inadequados. Foi uma maneira negativa dele terminar sua carreira. Quando o carpinteiro acabou, o chefe veio fazer a inspeção da casa, depois deu a chave da casa para o carpinteiro e disse: esta é sua casa, é o meu presente para você. O carpinteiro ficou muito surpreso. Que pena! Se ele soubesse que estava construindo sua própria casa, teria feito tudo diferente. O mesmo acontece muitas vezes conosco. Nós construímos nossa vida um dia de cada vez e muitas vezes fazendo menos que o possível. Depois, com surpresa, descobrimos que precisamos viver nesta construção. Se nós pudéssemos fazer tudo de novo, faríamos diferente, mas não podemos voltar atrás. Você é o carpinteiro. Todo dia você martela pregos, ajusta tábuas e constrói paredes. Alguém disse que a vida é um projeto que você mesmo constrói. Suas atitudes e escolhas de hoje estão construindo a casa que você vai morar amanhã. Construa com sabedoria. Trabalhe como se você não precisasse do dinheiro. Ame como se você nunca tivesse se magoado antes. Dance como se ninguém estivesse olhando. Sempre que você for fazer alguma coisa, faça bem feito. As nossas ações devem ser responsáveis por tudo o que fazemos na vida. Somos frutos do que pensamos e fazemos. Se queremos o bem para nós mesmos, é preciso que façamos o bem para os outros. Não existe empresa 100% com funcionários 50%. Construa a casa do outro pensando que você é quem irá morar nela. Atenda as pessoas como se fosse da sua família. A vida é assim. As empresas de sucesso são assim. As pessoas de sucesso são assim. Pense nisso e um forte abraço.
Este homem nasceu em Gênova, na Itália. Ele tinha um grande sonho, que era descobrir o novo mundo, novas terras, atravessando o mar. As pessoas de sua cidade faziam a maior chacota dele, dizendo que era um louco, um maluco sonhador. E Colombo não desistiu. Mesmo saindo pela porta dos fundos de sua terra natal, na Espanha, conseguiu convencer os reis daquele país a investir no seu projeto. E com o dinheiro da monarquia espanhola, Colombo construiu suas embarcações, suas naus, e depois formou sua tripulação. Expedição pronta, ele parte em busca do seu sonho do novo mundo. E após dias, semanas e meses em alto mar, chega um dia em que a tripulação, se amotinando em sua volta, dizem: Colombo, você quer nos matar. Vamos perecer em alto mar. A nossa água está acabando e os nossos mantimentos estão terminando. Qual foi a resposta de Colombo? Não, nós estamos a 1 metro de Deus e não vou desistir agora. Estamos próximos, vamos chegar. Exatamente 24 horas depois deste episódio, esta mesma tripulação avista a Terra, avista o novo mundo, avista a América. Por isso, a melhor definição que encontrei em minha vida para a persistência é que ela é a vitamina do triunfo. O otimista vê a oportunidade na dificuldade e o pessimista vê a dificuldade na oportunidade. Espero que você não desista facilmente dos seus sonhos. São eles que o fazem viver. Pense nisso. O milagre da fé de uma garotinha. Uma garotinha foi para o quarto e pegou um vidro de geleia que estava escondido no armário e derramou todas as moedas no chão. Contou uma por uma, com muito cuidado, 3 vezes.
O total precisava estar exatamente correto. Não havia chance para erros. Colocando as moedas de volta no vidro e tampando-o bem, saiu pela porta dos fundos em direção à farmácia, cuja placa acima da porta tinha o rosto de um índio. Esperou com paciência o farmacêutico lhe dirigir a palavra, mas ele estava ocupado demais. A garotinha ficou arrastando os pés para chamar a atenção, mas nada. Pigarreou, fazendo o som mais enojante possível, mas não adiantou nada. Por fim, tirou uma moeda de 25 centavos do frasco e bateu com ela no vidro do balcão. E funcionou. "O que você quer?" perguntou o farmacêutico irritado. "Estou conversando com o meu irmão, que não vejo há anos", explicou ele, sem esperar uma resposta. "Bem, eu queria falar com o senhor sobre o meu irmão", respondeu a garotinha no mesmo tom irritado. "Ele está muito doente mesmo, e eu quero comprar um milagre." "Desculpe, não entendi", disse o farmacêutico. "O nome dele é André. Tem um caroço muito ruim crescendo dentro da cabeça dele, e o meu pai diz que ele precisa de um milagre. Então eu queria saber quanto custa um milagre." "Garotinha, aqui nós não vendemos milagres. Sinto muito, mas não posso ajudá-la", explicou o farmacêutico num tom mais compreensivo. "Eu tenho dinheiro. Se não for suficiente, vou buscar o resto. O senhor só precisa me dizer quanto custa." O irmão do farmacêutico, um senhor bem aparentado, abaixou-se um pouco para perguntar à menininha de que tipo de milagre o irmão dela precisava. "Não sei. Só sei que ele está muito doente e a minha mãe disse que ele precisa de uma operação. Mas o meu pai não tem condições de pagar, então eu queria usar o meu dinheiro." "Quanto você tem?" perguntou o senhor da cidade grande. "Eu tenho $2, senhor", respondeu a garotinha bem baixinho, "e não tenho mais nada. Mas posso arranjar mais se for preciso." "Mas que coincidência", disse o homem sorrindo. $2, o preço exato de um milagre para irmãozinhos. Pegando o dinheiro com uma das mãos e segurando a outra, a mão da menininha, ele disse: "Mostre-me onde você mora, porque quero ver o seu irmão e conhecer os seus pais. Vamos ver se tem o tipo de milagre que você precisa." Aquele senhor elegante era o Dr. Carlton Armstrong, um neurocirurgião. A cirurgia foi feita sem ônus para a família e depois de pouco tempo, André teve alta e voltou para casa. Os pais estavam conversando alegremente sobre todos os acontecimentos que os levaram àquele ponto, quando a mãe disse em voz baixa: "Aquela operação foi um milagre. Quanto será que custaria?" A garotinha sorriu, pois sabia exatamente o preço: $2, mais a fé de uma criancinha. Em nossas vidas, nunca sabemos quantos milagres precisaremos. Um milagre não é o adiamento de uma lei natural, mas a operação de uma lei superior. Sei que você vai passar este pensamento adiante. Jogue de volta para alguém que significa algo para você, pois hoje é o dia do milagre dele. Deus tem sempre um milagre para você, e você é solicitado como instrumento dele para ajudar outras pessoas para que aconteçam mais milagres do nosso Senhor Jesus. Pense nisso. Um forte abraço do seu amigo Gilcler Regina e esteja com Deus.
A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Esse brilho é intenso e interessante desde sua origem. As águias podem levar até 1 ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias, podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver pombos, andorinhas e periquitos voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando a tormenta vem? Elas não se escondem, abrem suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que esperam no Senhor Deus renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, embaixo, elas voam vitoriosas e em paz bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca, sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, nem ficam com medo e voam tão alto quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais alto, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer elas são extraordinárias. Talvez por isso o profeta Isaías compare os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe hoje você não tem diante de si um dia cheio de desafios? Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz de nosso Deus e depois partir para a luta como quem vai a uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos, regiões de solidão. A maior prova de amor é colocar-se à distância e não querer forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não o joga no ninho. Deus ajuda, mas também espera que você faça, no mínimo, sua parte. Aquele que perde dinheiro perde muito. Aquele que perde amigos perde muito mais. Aquele que perde a fé
perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte. E ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não conseguirá viver tempo suficiente para cometê-los todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigos, eu e você. Você trouxe outro amigo, já formamos um time. Esse time não tem começo nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere um sorriso para ser gentil. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante em sua vida. Não espere o melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida. Não espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para buscar a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere ter tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para dizer "eu também". Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia de sua morte sem antes amar a vida. Então, o que você está esperando?